Bom dia, nono ano. A nossa aula hoje será de Geografia, com a continuação no livro de atividades complementares, que estávamos falando sobre a integração mundial e suas interpretações, quer dizer, a globalização e a mundialização. Não é isso? Então vamos lá. Nós já falamos sobre o Brasil no cenário globalizado, certo? A crise que aconteceu, justamente a crise de 1929, que gerou uma onda de industrialização no Brasil, por conta do direcionamento dos capitais do café. É isso, o dinheiro do café, para outras atividades econômicas. Então, não estava dando certo. Então, o governo passou então a incentivar as indústrias, levantando esforços para diversificar a nossa economia, certo? Existiu também, esse foi um período também da evolução da economia brasileira. De que forma? Coincide com a atuação dos países centrais em promover a expansão dos capitais. Aí o que foi feito? Criou-se o FMI e o Banco Mundial para poder sustentar esses projetos que no caso precisava se fazer no Brasil, certo? O que aconteceu? Aconteceu que o Brasil passou então a receber investimentos estrangeiros, tanto em infraestrutura como energia, transporte, educação e mão de obra, como também em estrutura produtiva, como instalação de fábricas estrangeiras de automóveis, geladeiras, fogões. Tudo isso foi bom para o Brasil. Porém, com a chegada dos militares ao poder, houve então uma aproximação com o FMI e o Banco Mundial, para então financiar a infraestrutura, quer dizer, vias de transporte, energia e mão de obra, possibilitando então assim o aumento da produção industrial, certo? Que é a demanda de um país aceleradamente urbanizado, passando assim a exigir. Na década de 80, o que aconteceu? Para o Brasil, ficou conhecida como a década perdida, devido às consequências da crise energética. Para o Brasil, na década de 80, também ainda aconteceu as ditaduras sul-americanas, que foram extintas. E aí, e o socialismo desabou nos países do leste europeu, abrindo então um mercado consumidor gigantesco que poderia resultar numa nova expansão capitalista. Aí, para o Brasil entrar na nova ordem global, era preciso também cumprir alguns requisitos que foram apontados pelo FMI no Congresso de Washington. Então, esse Congresso de Washington, em geral, preconizou que o Estado fosse o menor possível e que fosse um fomentador das atividades econômicas que gerassem desenvolvimento econômico e posteriormente social. Quer dizer, eles queriam que, no caso, o Brasil fosse se desenvolvesse, melhorasse cada vez mais, certo? Na década de 2000, o que aconteceu? Foi um período de enorme expansão da economia mundial, pode ser explicado pelo menos, em parte pelo gigantesco crescimento da China. A China passou a ser o grande consumidora de commodities do mundo para sustentar o crescimento de sua industrialização. Aconteceu também que a participação no Brasil na atual globalização, ela foi intensificada para a criação do BRICS. Todo mundo sabe, né? Que são os países Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul. Elas se juntaram, certo? Mas agora o que eu quero de vocês? Que no livro, na página 143, tem um exercíciozinho e que vocês façam esse exercício, que na próxima aula eu vou corrigir, tá bom? Tchau, nono ano!